Salve, salve, salve! Estamos começando aqui mais um Debugando Cast. Essa noite temos um convidado aí, tô até nervoso aqui hoje, hein? O cara é uma lenda, é um mito. Mas vamos entender o que esse cara faz, onde ele trabalha. Vamos descobrir aí, entender aonde que ele tá hoje, como que ele chegou lá, tá, pessoal? Pra começar a noite aqui, ao meu lado tem o Vinícius. Fala aí, galera, boa noite. Tamo aí mais um cara pra lá de especial. Tô curioso pra saber o que esse cara faz aí, porque até hoje eu não sei direito. Não que os outros eu tenha sabido também, mas enfim. É isso aí, vamos tentar debugar esse cara aí, velho. E o nosso convidado da noite aí é o Matheus Panzarini. Fala aí, Panza. Opa, boa noite Vinícius, boa noite, Carl. Tudo certo com vocês? Beleza, cara, vamos lá Beleza. então. Vamos começar essa bagaça aí. Fala aí, Panza. Então, cara, conta aí qual que é a tua profissão, qual que é a tua idade, o que você faz hoje em dia. Hoje eu sou desenvolvedor back-end, né? Tenho 25 anos. Comecei faz pouco tempo, na verdade. Comecei faz 5 anos, eu acho, na indústria. 5, 6 anos. Comecei junto com você ainda, né? Um ano de diferença, eu acho, né? Mas, a princípio, eu passei por muitos canais ali. Eu comecei muito no back-end, daí fui pro front-end, aí voltei pro back-end, aí fiquei no meio termo, aí eu fui o full stack e atualmente hoje eu tô 100% back-end, cansei do front, cansei de trabalhar de front, cansei de fazer estilização. Não é pra mim esse negócio, não funciona. Mas de forma geral hoje eu sou back-end mesmo. Que massa, velho. E qual que é a empresa que você tá hoje aí? O que que ela faz? Hoje eu estou numa empresa que trabalha com inteligência artificial, machine learning, então, diretamente. 100% a empresa trabalha com isso, na verdade, é o foco principal da empresa, então o mercado dela é 100% isso. Ela faz premedições de pacientes que têm problema de saúde, etc. E premedita isso, se a pessoa vai ficar bem ou vai ficar mal. E ela faz uma deteriorização daquele paciente para ver se realmente ela tem problemas futuros ou não. Então a gente sempre pega pacientes de leito, né? Então pacientes de UTI diretamente. Hoje é o foco principal da empresa, ela trabalha assim. E assim, você já tinha tido contato com esses esquemas de machine learning, big data, coisas assim antes ou não? Não, eu vi que o negócio é bem pesado, é um sistema bem pesado, não é fácil não. Mas eu tinha visto muito podcast antes também, escutado muito podcast, coisas no YouTube, palestras sobre como é que funcionava o machine learning de forma geral, como é que funcionavam as premedições e tal. Não cheguei a fazer nada complexado, ver diretamente código, sabe? Tipo, bem por cima, sabe? Camadas bem generalistas, assim, né? Então, agora está sendo a primeira experiência realmente com a área de machine learning. Que massa. E tipo, você teve uma transição, né? Que você falou que você era full stack e agora você tá como desenvolvedor back-end lá nessa empresa, né? Isso. E assim, como é que o pessoal te achou? Como é que você entrou nessa empresa? Foi pelo LinkedIn? Você que se candidatou? Foi pelo LinkedIn, eu não sei quem estava divulgando, não era a empresa oficial a princípio. Eu já estava de olho nessa empresa, então já estava meio que sabendo sobre ela. Tinham algumas pessoas que também eu conhecia que já trabalhava lá, então isso foi um plus, né? Porque, enfim, indicação você sempre consegue mais fácil as coisas, né? Isso é claro, ter um networking é essencial hoje em dia, eu acho. Aí eu vi a vaga aberta e me candidatei. A princípio eu esperei um pouco, daí já vieram falar comigo sobre, e daí eu fui fazendo as etapas, né, do processo seletivo. E que etapas que foram, assim? O primeiro contato foi somente com o RH ou já teve alguém técnico ali? Você teve que fazer algum teste tipo de, sei lá, de inglês, teste técnico, como é que foi? A empresa não necessariamente precisava de inglês, porque é 100% do Brasil mesmo aqui. Eles têm, mas estão querendo expandir, mas ainda nada certo. Vamos ver nos próximos passos. Mas primeiro foi o RH, falou comigo. Um papo bem simples, assim, e tal. Falou comigo, eu acho que, se não me engano, pelo WhatsApp, ou pelo chat do LinkedIn, eu acho que foi pelo WhatsApp. Eu passei o número para ela
Ela chegou, falou comigo, daí a gente marcou um, um meet, né? Marcamos um meet. Ela falou que quis saber sobre como é que eu era, etc. Entrevista normal, né? Tipo, coisas RH business ali, né? Aí a empresa tinha mais umas 3 etapas. Daí a gente teve a próxima etapa seria já a etapa, vou te passar um teste técnico, você tem até X dias para fazer esse teste, né? A partir disso, você vai fazer o teste, né? Porque eram 2 testes, né? Então era back-end e um era full stack. Como eu entraria back-end, então foi o teste back-end, eu fiz o teste, eu acho que foi uma semana que eles deram prazo. Fiz isso, né? Daí tem aquela questão de você fazer análise técnica, né? Do projeto, daí é o pessoal técnico, daí a princípio não tive nenhum contato com o pessoal técnico, né? Tipo, foi literalmente uma nota que me deram. Aí dessa nota o RH me contatou de volta, falou que eu estava aprovado. Aí a próxima etapa era para falar com a gerente da área que eu ia trabalhar diretamente. Para ver se eu faço o fit mesmo da equipe, né? Aí foi isso, né? Eu fiz essa entrevista, né? Técnica direta. Foi mais ou menos técnica junto com business, então foi meio termo. Ela sabia também várias diferenças técnicas, né? No princípio, né? A gerente de negócio geralmente sabe sobre isso, né? Então foi mais ou menos essa transição entre mais técnico, tanto humano, quais são os seus objetivos, o que você sabe de tecnologia, como você pesquisa as coisas, você pretende para o seu futuro, então, tipo, pesquisas bem básicas, assim. Aí, depois disso, teve a entrevista final, que daí a entrevista final foi com o CEO da empresa. Hoje em dia, assim, eu vejo que tem muitas empresas que elas utilizam aquele, acho que é Gulp, para fazer recrutamento. Não sei se você já viu esse Gulp aí. Já. Que você consegue ver, tipo, o processo inteiro, como é que vai ser. Então, tipo, sei lá, o LinkedIn hoje em dia, não sei se vocês acham isso também, mas eu acho que é um dos lugares que, tipo, você mais é abordado ali. Hoje em dia eu acho que tá muito forte, assim. Tipo, toda semana tem alguém vindo falar com você querendo oferecer vaga. Daí você oferece vaga, você entra nesse Gulp ali, que é como se fosse um site de recrutamento. Você cadastra teu currículo, algumas coisas, responde algumas coisas já. Às vezes tem aqueles testes de perfil, né? E daí depois que você termina esses testes que são teus, daí aparece, tipo, bloqueado várias fases, quais são as próximas etapas da entrevista. Então, tipo assim, daí vem a mensagem, né? Ó, agora você aguarda que tá com a empresa. Daí, tipo, a próxima etapa tá lá, já bloqueadinha, assim, teste técnico. Então você vai esperar pra ver se você vai passar nessa primeira pra receber o teste técnico. Daí tem uma mais embaixo, conversa com o time, fit cultural, coisas assim. Então, pô, isso aí de recrutamento hoje em dia, assim, cara, eu acho muito massa isso, né? Que, sei lá, nas primeiras vagas que eu me candidatava lá, quando eu tava começando, era um sitezão lá, tipo, sei lá, vagas.com, Curitiba, vagas Curitiba TI, coisas assim, né? E agora tá, tipo, muito mais fácil, assim, você tem um perfil ali que chama a atenção do recrutador, ele já vem e fala com você, né? Você deve sofrer, tipo, essas abordagens direto, né? Na verdade eu tô sofrendo bastante agora. Não sei porquê, antes eu não sofria tanto, agora eu tô sofrendo mais. Não entendi o motivo, não houve nenhum tipo de mudança na parte do LinkedIn. Eu acho que os caras estão mais desesperados, acredito eu, o mercado está muito aquecido, né? Agora com a pandemia, muitas empresas estão digitalizando as coisas, né? Então, eu vejo que a situação do Brasil deu uma melhorada na parte da TI, claramente por causa da questão remota. Então, isso deu uma expandida maior nas coisas. Então, tipo, empresas que antes tinham medo de recrutar remotamente, hoje, sei lá, empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, estão me pedindo estão pedindo para ver uma proposta. Então, tipo, as coisas deram uma alavancada. Tem um lado infeliz, né, da história, mas também tem um lado positivo, que foi isso, né, a expansão disso é boa por esse lado, porque a gente às vezes não fica preso no mercado tipo, da nossa cidade, né? Então a gente faz uma comparação, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, daí Belo Horizonte ali, cada um tem o seu patamar de salário de TI, né? Com essa expansão do remoto, as coisas começam a entrar numa linha única, né? Isso é bom, isso é muito bom, porque tem muito mais concorrência, né? E é uma coisa da hora você falar disso, de concorrência, assim, por conta da situação da pandemia, que as empresas já faziam esse tipo de trabalho, ou pelo menos já estavam estudando uma maneira de colocar funcionários remotos, né, dentro da sua empresa. Cara, eu acredito que saíram, assim, muito na frente das outras, porque, cara, se você já tinha uma equipe de TI bem formada, se você já tinha em vista
um planejamento, já estava implementando talvez na sua empresa ali essa parte de trabalho remoto, cara, quem não tinha isso teve que tipo, correr atrás de profissionais para poder tipo, começar a capacitar as pessoas que estavam lá para poder transformar isso numa realidade. Porque, beleza, uma coisa é a galera de TI, que já tem esse contato, já tem, como posso dizer assim, as facilidades para poder trabalhar de casa. Né? Geralmente o cara o cara tem um PC em casa, pô. Agora, tipo, o cara da DM, o cara do RH, dificilmente, não é que o cara não tem, hoje é difícil que não tenha, mas tipo, tem muita outra coisa que o cara teve que resolver antes de começar a se preocupar com o recrutamento. E as empresas que já tinham essa preocupação começaram a partir para esses outros métodos. Implementar método novo no recrutamento, começar a avaliar pelo LinkedIn ou por qualquer outra plataforma, tipo, outros profissionais capacitados que talvez estivessem precisando, utilizando a parte da pandemia, que o Panzo falou. Tem o lado ruim, mas também tem o lado muito bom da coisa, tanto para a empresa quanto para os profissionais da área. Né? Essa questão aí de ter aberto agora o mercado, assim, ter uma outra visão do trabalho remoto, que foi obrigado, né, a ter o trabalho remoto. Sim. Tipo assim, eu acho que beneficiou tanto as empresas quanto os funcionários, né? Que, cara, tipo assim, nós, assim, que somos profissionais de TI, era ruim porque, tipo, São Paulo é meio que um polo aqui no Brasil, né? Então, você tem que ficar indo pra lá, ou tinha que ir pro Rio de Janeiro, sei lá. As propostas não davam pra você trabalhar remoto, é uma ou outra lá que existia. Daí veio a pandemia, tipo, de repente, você pode trabalhar no Brasil inteiro, tá ligado? E tem muita oportunidade, tem muita coisa boa que, putz, às vezes pra alguém que tava ali preso numa cidade, cara, consegue trabalhar da cidade dele tranquilo. E daí, tipo, também que nem o Panza falou, né? Questão do salário ali, porque... Equipara todo mundo. Pô, equipara todo mundo. Às vezes o cara morando lá no interiorzão, trabalhando pra São Paulo lá, cara, o cara tá tranquilo, entendeu? E as empresas também, agora elas têm um leque gigantesco de profissionais pra buscar, né? Sim. Demanda um trabalho maior pra selecionar os caras aí. Isso é muito massa. Você é formado em quê, velho? Já se formou? Eu já sou formado em sistemas de informação. Mas, né, vamos dizer que a formação não ajudou diretamente a carreira. Ajudou só na questão da porta do estágio, né? Mas, enfim, tem muitos debates entre se vale a pena ou não vale a pena fazer a faculdade hoje. Eu acho que, sei lá, eu fico no meio termo. Depende muito do objetivo da pessoa, sabe? Então, se é uma pessoa que já tinha conhecimento antes de tecnologia, eu acho que não está agregando muito valor. Mas se é uma pessoa que quer conhecer a área, tem interesse, tem garra de querer, sei lá, eu quero aprender sobre isso, ou teve alguma curiosidade quando era criança, ou algo do gênero, e não vê alguma oportunidade de abertura, é bom, por um lado, porque, enfim, a gente sabe que com o ensino, né, o ensino médio, o ensino superior, quando a gente está numa transição ali, algumas empresas têm acesso a estágio, então tem essa abertura, né, esse canal de abertura, coisa que quando você está fora você não consegue, né, então é questão de lei, acredito eu, né, questão de empresas, dependendo do nível do porte, você tem que ter estágio, etc. Mas isso dá uma abertura muito grande, né, para as empresas, né, e para pessoas que querem empreender e tal. Eu mesmo comecei com estágio, então, se não fosse pelo estágio, não sei se eu estaria hoje na TI. Então, tipo, tem esse ponto que, por isso que eu não fico entre, tipo, não faça faculdade. Não, na verdade, você pode fazer. Mas daí depende muito do teu perfil, entendeu? Se for um perfil muito mediano, tipo, o meu é um perfil muito mediano, então, tipo, eu gosto de aprender as coisas, mas eu tinha que ter um empurrão. E a faculdade deu um empurrão para abertura no estágio. Então, tipo, isso já foi uma coisa bacana para mim. Tem que ter muita força de vontade sem a faculdade, sabe? Tipo, tem esse meio termo. Então, tipo, eu vejo pontos positivos e pontos negativos, claro. Eu concordo com você. Assim, a faculdade também acho que tem pontos positivos e negativos, né? Tipo, um dos negativos é essa questão aí de... por ser um ramo de tecnologia, as coisas vão sempre se inovando e a faculdade vai ficando pra trás, aquela grade curricular dela lá. Mas ela tem de positivo que nem essa questão que você falou do estágio, né? Estágio, cara, acho que... Não sei se tem outro jeito de contratar estagiário sem o cara tá cursando faculdade hoje em dia, né? Isso é até uma dúvida que eu tenho, assim. Então, esse é um dos pontos que eu acho que, cara, você precisa entrar na faculdade pra fazer um estágio, né? Se você quer seguir nessa área, Sim. vai e pega um estágio, cara, qualquer um que seja, começa. E sem um estágio, tipo, também concordo com você, velho. Não, tipo,
Tirando isso, tem a questão do networking na faculdade. Eu acho que ela abre um pouco a cabeça também da pessoa. Você conviver com outras pessoas ali, escutar um pouco, você vai abrindo a cabeça também, né? Sim. Mas realmente, cara, é o estágio que faz a diferença ali no começo da carreira. É o que eu acho, né? Uhum. E você falou que você começou com estágio. Conta mais um pouco aí. Onde você trabalhou? Antes de chegar aí onde você tá hoje em dia. Eu comecei no estágio de um banco, né? O Banco do Brasil. Fiquei mais ou menos quase em torno de um ano lá. Comecei com PHP, comecei um pouco de Java lá, mas naquela época eu não conhecia muito a parte de LinkedIn e tal, era meio bem novato ainda, né? Então eu fui mesmo naquela onda daqueles sites de. Como é que é o nome? InfoJobs, eu acho, se não me engano. Aí eu vi uma vaga lá muito tipo, cara, precisa saber um monte de coisa e tal, e tal, e tal. E aí, madeira, madeira. Daí eu falei, caramba, o que é isso, né? O que é isso? Nunca ouvi falar. Aí eu vi que, nossa, a vaga era absurda, né? Pediu um monte de coisa e tal. E eu falei, quer saber? Vamos me candidatar aqui só de bobeira, né? Mas eu nem tava pensando, tipo, nem tava pensando nada. Daí eu vi outras vagas também ali, também candidatei, que era mais fácil e tal. Aí no mesmo dia, se não me engano, foi no mesmo dia, depois de umas horas, me chamaram lá, o cara foi lá e mandou e-mail pra mim falando que gostou do meu perfil e tal, e vem aí pra fazer uma entrevista. Eu tava no primeiro ano da faculdade, então foi bom porque daí eu aproveitei bastante estágio, né? Mas enfim, foi mais ou menos um ano no Brasil. Aí eu tava no segundo ano da faculdade, vi essa vaga e me candidatei na louca. Deu boa, eu fui lá, fui na entrevista, ele gostou do meu perfil. E daí essa foi uma entrevista bem simples, assim, porque é questão de estágio, né? Não tem muito mais o que falar, né? Porque você não tem experiência muito, então, tipo, isso tipo, ele não. Foi bem simples, foi bem tranquila. Eu já, se não me engano, eu já apliquei uma provinha técnica que ele pediu lá de algoritmos. Foi um pouco difícil, não vou negar. Foi um pouco difícil no começo ali. Teve algumas questões de mais técnicas também, mas esse eu consegui me virar bem. Eu fui bem na prova, na verdade. Eu acho que tinha uns 5 pessoas, eu fui a única aprovada com uma nota máxima lá, então foi até hilário, porque tipo, eu nem tava pensando, porque a vaga era bem complexa, tinha umas coisas bem complexas, eu fiquei perdidaço lá. E lá no estágio lá, você ficou como estagiário e foi efetivado nessa mesma empresa, né? Isso. Eu comecei com estágio lá, comecei na parte de web lá também, fiquei um bom tempo lá, aprendi bastante coisa lá, e daí foi efetivado como júnior. Você ficou quanto tempo fazendo estágio pra eles te efetivarem? Eu fiquei em torno de um ano e meio, um pouquinho mais, um ano e meio. Tipo, você já tinha se formado ou ainda não? Ainda não, eu tava no quarto ano da faculdade, quando eles quando eles me contrataram mesmo. E, cara, a Madeira Madeira, assim, é uma startup, né? Bastante gente conhece aí. Conta o que que eles fazem, como é que é lá? Tipo, o que que eles fazem, como é que é trabalhar lá? O que que você achou desse tempo que você ficou lá? Foi muito aprendizado, eu conheci muita gente lá, muita gente mesmo, passei por muita gente lá na parte de TI, foram muitos setores que eu passei, mas foi sempre focado em web, eu conheci muita gente, conheci muita coisa técnica, aprendi muita coisa boa lá. Todo o ensinamento técnico que eu sei hoje foi graças à galera que passou por lá, foi um network muito bom. Então, aprendi bastante coisa sobre, principalmente código limpo, coisas, conceitos mais de web, sabe? Então, foi bem legal isso, porque me agregou muito, na verdade, né? A questão, principalmente a análise técnica das coisas, entender mais sobre a situação, saindo um pouco da caixa ali do só desenvolver, sabe? Então, foi muito bom isso. Eu fiquei como estágio um ano e meio, mais ou menos. Daí eu fui como júnior. Do júnior eu tive mais responsabilidades, aprendi mais coisas. A gente faz vários projetos novos, vários portais internos novos. Foi bem legal, porque daí a gente foi evoluindo tecnicamente também, então as coisas começaram muito simples. Aí elas começaram a evoluir com a chegada da... A gente já tinha muito cloud, né, do AWS vinculado. Mas daí foi vinculando mais ainda, porque as pessoas conheciam mais, agregando mais valor. E isso foi bom, né? Porque daí a gente foi meio que junto nessa etapa de também da tecnologia, a gente conseguiu evoluir bacana, assim, sabe? Então, a gente não ficou no estagnado no tempo, que a maioria das empresas às vezes faz. Então, isso foi bom, porque daí evoluiu tecnicamente e também, né, na parte para não ficar estagnado, né, de forma geral, né? Então daí eu comecei como fiz júnior, fiquei júnior mais ou menos um ano e meio também, eu acho, se não me engano. Daí eu virei pleno.
Aí de pleno também foi mais um avanço técnico, foi coisas mais técnicas, a empresa cresceu mais ainda. Hoje tá uma empresa bem, bem parruda. Hoje não sei quantos funcionários tem, mas tem bastante coisa, tem bastante gente. E tá chegando pra próxima da Black Friday e a galera deve tá enlouquecendo lá agora. Imagino, né, cara? E lá na Madeira, cara, tipo, quando. É que nem você falou dessa. Né, dessa transição, assim, de vocês acompanhando e crescendo junto e melhorando os processos lá. Que metodologia que vocês usavam lá pra implementar as coisas? A metodologia lá sempre foi, pelo menos na minha área lá, ele sempre foi muito bem organizado, sabe? Então, tipo, a gente sempre tinha os desenvolvedores, tinha o gestor, e o gestor, a gente sempre discutiu o gestor com a gente sobre a situação, as demandas, e as coisas eram bem organizadas, sabe, a certo ponto lá. Tipo, vinha as demandas, a gente fazia, a gente questionava tecnicamente se a gente pode melhorar ou não o que foi dito, e então foi muito assim, tipo, mas tem gente que reclamava que não gostava, enfim, discussões mais a parte sobre isso, mas de forma geral era isso. Os métodos que a gente usava era mais ou menos padrão, métodos técnicos era Kanban, bem simples, né? Scrum também, método Scrum a gente começou a implementar depois, para fazer deles, daí fazer plannings. Então houve também essa evolução de método técnico mesmo, né? Falando tecnicamente. Aí, de forma geral, hoje deve estar em torno um pouco do Scrum, um pouco do Kanban, então deve estar um pouco misturado. Cada empresa tem sua metodologia, né? Também a gente não pode sempre copiar e colar das outras, porque a gente sabe que não funciona, né? Mas, enfim, de forma geral, eu acredito que a maioria das empresas, né, hoje em dia estão nesse método Scrum, meio Kanban, faz dailies, aí tem a daily review, aí tem as plannings no começo da semana, às vezes as sprints duram em torno de 2 semanas. Tem mais ou menos esse meio padrão, assim. Eu acredito que a maioria das empresas chegam nesse patamar, assim, porque meio que funciona, né? Então, pra que não seguir? E assim, foi o primeiro contato que você teve com metodologias, tipo, o Kanban, assim, foi lá. Metodologia ágil. Foi lá na Madeira, assim. Foi métodos ágeis, foi lá na Madeira, com certeza. Pô, é interessante ver que você, tipo, você também cresceu junto com a empresa, né? Lá das antigas, assim, ela não era muito conhecida, né? Hoje em dia, tipo, os caras são um gigante ali, né, velho? Hoje em dia eu acho que eles são o maior e-commerce de casa do Brasil hoje, né? Porque eles vendem os móveis, né? Você falou. De forma geral, móveis, mas eles vendem coisas para casa de forma geral, assim. Tanto marketplace, O site deles tem bastante coisa lá. E eu lembro. sim, sim, sim. Eu lembro de ter visto que eles trabalham naquele esquema dropshipping, né? Que se você faz o pedido, depois que eles vão. Tipo, não tá lá, não tem um estoque, né? Isso diminui os custos, né, de uma empresa, né? Quando você não tem estoque, né? Daí é muito mais simples você fazer a logística disso em questão custo, né? Mas questão complexidade aumenta, né? Com certeza aumenta. É que não tem perca também, né? Isso que é tipo, tem muita empresa utilizando isso porque você não tem perca. Então, tipo, simplesmente você não tem tecnicamente aquele produto. Beleza, o cara solicita, você vai atrás, se tá anunciado, digamos, com os fornecedores XY que você tem lá. E é simples, cara. A partir do momento que acabou, você tira fora. Você não tem gasto com um galpão que você tinha para ocupar, digamos, aquele local. Você aumenta um pouco, que o Panza falou, a complexidade por causa da logística, tanto na parte de entrega, de verificação, né, feedback, tanto do usuário quanto do teu próprio fornecedor. Mas, cara, eu acho que todos esses gastos com tudo isso junto, eu acho que não chega nem perto de um gasto completo, assim, de um estoque perdido, assim. Ainda mais lá que tem bastante material bruto, né? É muito bem difícil essa parte de... Tem muitas empresas que sofrem com isso, na verdade, até às vezes com a caixa negativa por causa disso, né? Tem empresas grandes que fazem isso e tem caixa negativa até em questão no final do ano ali, faz o caixa e às vezes não procurou absolutamente nada, tá perdendo. E, cara, conta algum projeto que você trabalhou lá. Qual área que você trabalhava lá dentro. Um problema que chegou pra vocês e vocês resolveram. Como é que era essa dinâmica aí? Eu trabalhava mais na parte do atendimento ao cliente, né, no saque, diretamente.
sempre trabalhei muito nessa parte. A gente fez um projeto bem bacana, na verdade. Eu que dei a frente desse projeto. Acho que era eu e só mais uma pessoa depois, mas depois, assim, vamos dizer, depois de uns meses, né, foi eu que toquei 100%. Que era um projeto de fazer a retenção do cliente. Então, por exemplo, o cliente pegou, cancelou a compra, né, você foi lá, quero cancelar a compra. Então, daí você automaticamente é criado um atendimento e daí a gente fez um fluxo que esse cara pegava, criava um atendimento e passava para um outro fluxo que era chamado de retenção, que era um outro canal, um portal interno que fazia as capturas desses caras, verificava o que ele comprou, etc., ver o preço. E daí a gente tinha várias opções de garbanhar com aquele cliente. Então, por exemplo, se o cliente quer um desconto de 10%, se ele quer uma troca do produto, se ele quer... Tinha várias questões ali, mas dependia de cada perfil, de cada compra, entendeu? Tipo, então, às vezes um cliente que pagou muito pouco não fazia sentido. Então, daí a gente colocava um desconto menor para ele. Se um cliente pagou, sei lá, um produto muito caro, aí o desconto era maior para tentar reter ele. A gente tinha várias etapas, né, de categorias que ele falava, ó, a gente pegava esse cliente, a gente pegava, verificava a quantidade de coisas que ele comprou, etc., se era recorrente, se era a primeira compra, fazia uma análise técnica por baixo, né, dos planos no código, verificava isso e passava para o atendente as opções de o que ele pode fazer. Então era tipo um step by step. Ele poderia fazer, tipo, cara, ó, a gente vai tentar fazer o debate aqui, então o vendedor falava com ele, tentava convencer o cliente. A primeira etapa é sempre convencer o cliente na argumentação. Se você consegue manter o cliente, manter o produto, etc. Por incrível que pareça, isso tinha performance. Aí, dentro do sistema, a gente tinha várias configurações para cada tipo de perfil. Então, um perfil de valor X até Y, a gente tinha uma etapa de script que ele fazia. Mas daí de um valor Z até A, por exemplo, sei lá, aí a gente tinha um outro valor. Então, tipo, cada um tinha uma criticidade de conteúdo ali de script. Às vezes o desconto via no final, mas em outro, às vezes o desconto já vinha no começo. Pela questão de, às vezes o cliente, sei lá, o cliente pediu um cancelamento porque, cara, veio avariado para ele. Entendeu? Então não adianta você querer argumentar com o cara. Era quase um depara, uma mini inteligência ali, né? Mas enfim, era bem interessante isso, porque teve muito resultado para a empresa isso. A gente teve que conseguir reter bastante coisa na época. Isso deu um ganho bacana, assim, porque antes era tudo feito na planilha do Excel, né? Então as coisas automatizaram 100%. Pô, essa análise dessa solução chegou para vocês o problema e vocês pensaram nessa solução? Ou já veio tipo alguém assim, ó, a gente quer fazer isso, quer fazer essa integração aqui, o cliente reclamou, você já ativa um chat com o nosso atendente ali? Como é que foi? A solução meio que veio meio cru do diretor, aí o diretor passou para o gerente na época, e esse gerente veio com várias ideias comigo, etc., né, para a gente debater isso. Ah, que massa. Mas teve muitas coisas que, beleza, perfeito, mas chegou na hora, a gente teve que descartar, porque era muito complexado, a gente fazia muita volta e não chegava a nenhuma conclusão. Então, tinha muita coisa bacana que a gente chegou a tentar, vamos fazer isso, mas daí não deu boa, assim, deu para trás. Daí a gente, de forma geral, o projeto foi realmente, estrategicamente falando, ele foi muito bem desenhado desde o início. Então já veio desenhado para mim. A gente só começou a adicionar pontos a mais dependendo do desenvolvimento que foi o andar da carroça. Mas é legal fazer parte assim, né? Tipo, a solução não chega pronta e você só vai codar lá. Você fez, Sim. tipo, você participou, você deu ideia, né? Você foi ouvido também. É legal participar disso aí. Porque geralmente o cara que é o desenvolvedor, né? O programador lá, ele tem esse perfil de não participar das coisas e realmente só codar, né? Tipo, faz isso pra mim, é isso aqui. E daí ter essa interação assim é muito massa, né? Eu acho bacana, pelo menos. Nem todo mundo gosta disso, mas eu acho legal você também poder dar ideias pra solução, né? Sim, eu vejo com argumentação
o programador realmente está engajado naquilo, ele tem muito mais ânimo, mais interesse sobre aquilo que ele está fazendo, né? Então, mas também eu vejo que tem muito perfil de cada um. Tipo, tem gente que gosta de fazer essa análise técnica e tem gente, cara, que tem que vir a demanda, ele vai programar e acabou. Entendeu? Tipo, eu vejo que tem muitos esses dois perfis, que é muito cara analista e desenvolvedor, e tem muito aquele cara que é, cara, é só o desenvolvedor, programador ali que vai chegar as demandas para ele vai fazer no máximo ali o que foi pedido e vida que segue e vai pro próximo. Às vezes não tem nem o capricho de você fazer uma coisa mais bem organizada, até a questão de mais técnico, né? Mas enfim. Eu acho bacana, assim, você fazer análise técnica disso junto com a gerência. Se você tem abertura, é claro, depende muito da empresa, porque tem empresas que a gente sabe que ainda vivem nos anos 80, mas eu acho muito legal isso, ter esse debate, tanto a análise técnica, tanto a análise de negócio, para a gente chegar a uma conclusão e correr bem as coisas, sabe? É assim, como é que você vê o futuro disso? Porque, na minha visão, né? Não sei você. Eu sinto, assim, que cada vez mais quem é de tecnologia. Lógico que o cara sempre vai ser de tecnologia. Mas vai ter que meio ser um mix com a equipe inteira de produto, coisas assim. O cara, ele tanto vai ter que ser tech, mas ele também vai ter que conhecer o negócio lá e discutir ideias e dar ideias. Porque quanto mais o cara tá envolvido ali, conhecer do negócio, eu acho que mais ele consegue agregar, porque ele é o cara que vai fazer e também sabe como que pode ser feito, né? E daí ele também sabe o custo disso, se vai ser rápido, se vai ser muito demorado, se não vale a pena gastar energia nisso. Não sei, esse é um perfil que eu aposto assim no futuro, eu acho bacana. Eu queria saber o que você acha. Esse perfil meio que já começou, né? Aí depende muito da empresa se quer implementar ou não. Por exemplo, agora que eu tô, a gente tem muita abertura para falar, cara, isso vai rolar, isso não vai rolar. E depende muito da análise. Então, tipo, o bom de a gente ter o método do Scrum, né, que a gente até comentou, da parte da Plane, que a gente passa o dia inteiro, às vezes, conversando sobre isso. Então, a gente chega a conclusões que fazem sentido ou não. Então, tipo, toda análise técnica junto com o negócio, a gente chega e verifica o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer, porque ou não é possível, a viabilidade técnica fica inviável mesmo, a gente não consegue avançar, ou é muito grande. Então daí tem aquela questão do Scrum. Então a gente separa, se é muito grande, então a gente explica, né? Então a gente faz por várias etapas. Mas hoje eu vejo que tem muitas empresas que já fazem essa abertura. Claro que as coisas vão melhorar mais ainda no futuro. Tem empresas ainda que estão começando a evoluir nisso, então fica naquele meio termo, né, entre empresas que realmente estão querendo avançar com isso e tem empresas que realmente não quer fazer isso e vida que segue. Então realmente o futuro eu vejo que realmente é isso que você está falando, né? As coisas ficarem mais flexíveis, tanto a parte de negócio quanto técnico, para chegar a uma conclusão mais adequada para onde quer seguir, né? E, cara, você falou que você ficou um tempão na Madeira aí, faz pouco tempo que você saiu. Como é que foi essa transição? De você chegar e ter que falar na Madeira lá, vou sair e tal. Como é que foi esse momento? Que é meio chato, né? Às vezes a empresa quer que você fique, daí quer fazer uma contraproposta, coisas assim. Uhum. Para mim foi mais tranquilo. Enfim, a questão da pandemia pegou muita gente de perna curta, né? Então, a gente era acostumado a muitas coisas pessoalmente, então a tensão emocional, vamos dizer assim, ela foi menor. Então, tipo, como era empresa com muita cultura física ali, as coisas ficaram muito mais técnicas ali, como lá você atrás do computador. Também tem esse ponto, né? A questão emocional, ele dá uma diminuída, né? Quando você está no remoto, né? Você percebe isso, você consegue perceber isso. Às vezes você falava com 300 mil pessoas e agora se fala com a sua equipe no máximo ali, entendeu? Então, às vezes você fica muito bitolado também. Isso é um dos problemas também no remoto, que tem essa transição entre você ficar muito no físico, você vivenciar aquilo lá, né? E daí você fazer a transição meio que abrupta, né? Meio que bruta ali na parte do remoto que aconteceu por causa do vírus, né? Se fosse fisicamente lá, ia ser mais complicado, com certeza. Eu não precisei falar com muita gente, né? Então só falei com o meu gestor diretamente. Então, tipo,
eu tava numa equipe nova também, então foi mais tranquilo essa transição, porque não conhecia meio que o meu gestor, sabe? Então, tipo, tava tranquilo essa parte. Mas de forma geral, assim, eu acho que foi mais tranquilo agora com a transição 100% que eu tô trabalhando 100% remoto, então as coisas vão ficar também mais tranquilas, né? Então, tipo, a gente leva muito agora as coisas. Eu percebo que tem muita robótica também nessa parte. As equipes vão direto ao ponto, não tem papinho, não tem nada. É trabalho, trabalho, enfim. Entendeu? Então, tem um ponto de produtividade nisso, mas, enfim, tem um ponto de menos humanidade ali também, né? Então, tem um ponto positivo e realmente também tem um ponto negativo. Pois é, cara, tipo, entrar num emprego novo que nem você fez, tipo, durante a pandemia, assim, que você deve estar trabalhando remoto, né? Como é que é pra conhecer as pessoas da tua equipe? Deve ser um pouco mais difícil, né, cara? Que não é aquele contato que você chega, senta do lado ali dos caras, tem 5 pessoas que é da tua equipe e você conversa com eles tranquilo. Você tem que, sei lá, chamar cada um no chat, e ser apresentado a alguém e esse cara começa a falar com você, como é que é? As empresas tiveram que dar uma mudada nessa parte de apresentações, né? Com certeza. E onde eu estou realmente eles já fizeram essa mudança. Então, como uma empresa não é muito grande, então é mais tranquila essa transição, né? Então, eu tinha várias reuniões, onboards, né, que falam, vários mini onboards de cada área. Então, um representante técnico daquela equipe pegava e apresentava para mim um projeto, para que servia, etc. Para todo mundo, para todo mundo que entrou, né? Porque entrou eu e mais algumas pessoas juntos, né? Não só foi eu, 100% eu. Aí eu fui apresentando cada área, né, para mim. Então, foi tranquilo, assim. Daí, para ter esse engajamento, a empresa também pensou um pouco mais na humanidade ali, das coisas, né? Então, a gente tem toda semana a gente tem uma daily, né, na parte do Scrum lá que a gente tinha comentado, uma daily de todo mundo em um dia só, para debater os assuntos gerais da equipe, da empresa de forma geral, sabe? Para todo mundo saber o que está acontecendo com todo mundo, sabe? E é todo mundo técnico, né, no caso. Isso é bom, né? Porque às vezes quando você está muito. Também tem o nível da empresa, né? Às vezes uma empresa muito grande é difícil ter um engajamento. Geralmente é por comunicação via e-mail, ou algum canal de portal interno, etc. Né? Mas aí, por enquanto a gente está tendo isso geral, assim, galera toda técnica, falando sobre o que a gente fez, etc. Só uma vez, né? Aí o resto da semana a gente faz cada equipe para também não ocupar muito tempo da galera. Né? Cara, esse negócio que Mas você de falou forma geral. agora das equipes, de você se inteirar do que as outras equipes estão fazendo também, mesmo que seja só por cima ali, o cara, o gestor técnico da equipe vinha apresentar mais ou menos o que tá rolando na área dele. Isso é muito bacana, porque, se não me engano, você falou que a empresa ela atua na área, bem dizer, de leito do TI, né? Pra poder, tipo, ver o que pode melhorar pro cara que tá ali na, tá faltando a merda, né, cara? E aí, cara, sei lá, pra mim é muito sensacional isso, cara. Você, tipo, pra você pode ser que o que você tá fazendo ali, o teu trabalho em si, você talvez não esteja uma visão macro de ver assim, pô, o que que isso aqui tá influenciando, sei lá, lá. Você vai ver a parte técnica, mas Uhum. diretamente na pessoa, num caso, sei Fora. lá, de câncer, num caso de, sei lá, de qualquer outra coisa, num acidente, sei lá, que a pessoa tá na UTI, mas e aí, o que que isso vai influenciar? E daí tendo esses feedbacks da própria empresa, porra, além do engajamento, né, o Panzo já falou ali, que aumenta o engajamento, a visão, eu acho que fica muito mais ampla da pessoa. Pô, e até voltando naquela parte que você falou da abertura que as empresas dão pro cara da TI, do perfil que faz mais, que é mais, faz mais análise, digamos, da situação para poder tentar implementar alguma coisa para melhorar aquele processo. Porra, isso aí pro cara é sensacional, cara. Pra um cara que tem esse perfil, aquilo ali você só vai alimentar um monstrinho dentro do cara, entendeu? Tipo, você só vai dar mais munição pro cara queimar na hora que ele achar que, tipo, porra, eu acho que isso aqui eu consigo ajudar nisso aqui. E aí, pau, entendeu? Porra, é muito foda isso, cara. Muito foda mesmo, cara. O cara consegue, tipo, evoluir muito mais, né? É, Você cara, tipo, dá. meu, sensacional, de verdade, velho. Foda. Isso dá um ânimo ali pra galera que às vezes você tem uma solução ali que você pode ajudar até a pessoa, né? Então, tipo, você não é da equipe, mas enfim, né? Às vezes ela dá uma questão lá, daí ela fala que deu uma solução X, mas daí, poxa, como você fazer uma coisinha melhor aqui, sabe? Então é bacana isso porque você tem uma abertura maior, principalmente com empresas que não. O engajamento é muito grande, daí é bom porque você consegue unir mais essas coisas, sabe? Então
é legal por causa disso, em questões, mas também, às vezes, dependendo do nível da empresa, é tão grande que daí a gente perde meio que o controle. Aí realmente vai ter que ter uma equipe ali que faz essa curadoria tecnológica, realmente, né, que seria a parte de arquitetura, ou algo do gênero ali que faz essa medida ali, essa balança da parte técnica, né? Cara, uma dúvida que eu fiquei aqui. Lá na Madeira você trabalhava com. Tipo, trabalhava com PHP, você era full stack que você falou, né? Você nunca tinha tido contato com o Python ali que você tá trabalhando hoje em dia? Ou você já teve um contatinho lá no Madeira? Eu já tive contatos lá na Madeira, assim, eu fazia, antes a gente estava começando a parte mais, mais cloud, então a gente estava trabalhando muito em cima da AWS, 100% da AWS, na verdade. Então, eu já estava começando a ter contato com Python, na parte de serverless, então a gente estava trabalhando já começando a fazer com microserviços em serverless. Então, muitas coisas já paravam, tipo, já faziam tudo em Python, porque, enfim, foi feito na época, eu só peguei o andar da carroça ali, mas tinha outras opções, mas enfim, foi implementado em Python. Eu peguei o primeiro projeto em Python, gostei pra caramba, na verdade. Enfim, achei legal, achei bem legal essa parte, e daí eu vi essa oportunidade, né, da empresa agora e me candidatei. Então, tipo, foi até um desafio bacana, né? A parte do desafio técnico, porque aprendi coisas novas também no desafio técnico. Então, isso também é legal, enfim, é legal se atualizar em desafios técnicos por causa disso também, né? Porque às vezes você aprende coisas ali fazendo e entendendo como é que funciona as coisas. Então, realmente o Python também não vou falar que faz muito pouco, faz pouco tempo realmente que eu estou aprendendo Python, mas eu vejo que depois de um tempo, quando você fica na programação, as linguagens não mudam muita coisa, sabe? A sintaxe geral, sabe? Padrão. Então, tipo, por exemplo, se você sabe PHP, provavelmente você vai saber as outras linguagens, sabe? Você fazendo a base ali do negócio. Você entendendo a base, é muito fácil você fazer a transição de uma para outra. Às vezes tem um detalhe ou outro, algum truque, que você às vezes está fazendo no modo antigo da programação, mas daí na outra linguagem é muito mais fácil do que você pensa, porque tem alguns tricks ali que você pode melhorar, mas de forma geral ele funciona a base funciona muito bem, então com essa base você consegue transacionar muito fácil com as outras linguagens. Isso é bom. Tem muita empresa ainda que tem muito preconceito contra isso, né? Então, não, você tem que ter PHP. Se for para JavaScript, não dá. Aí, poxa, mas daí a base do PHP com JavaScript, a sintaxe, eu acho muito parecida, sabe? Então, enfim, tem muito preconceito, às vezes eu acho nisso. Enfim, tem empresas maiores que nem pensam no código, nem pensam no que você está codificando, sabe? Tipo, cara, você sabe a base? Maravilha, vem pra cá. Aí a gente ensina e show, entendeu? Não tem frescura, sabe? Que nem eu tinha um professor meu que a galera ficava perguntando pra ele qual que é a melhor linguagem, qual que é a melhor linguagem. Daí ele falava, cara, a melhor linguagem é a linguagem que você sabe, tá ligado? Se você é um fudidão lá em Python, então, cara, você vai programar as coisas em Python, tá ligado? Mas lógico que nem todas as empresas dão essa abertura pra você programar o que você quiser, né? Mas é legal, cara, isso que você trouxe aí, que, cara, não interessa a linguagem que você tá programando, o que importa é saber os fundamentos ali, né? Que no caso seria a lógica de programação. Você vai programar igual em Python, em Java, e tanto faz, qualquer coisa. Lógico que uma coisa ou outra você vai ter que pesquisar ali, mas o que importa é a base do negócio, né? Toda a base ali, é uma questão de semanas ou dependendo de meses ali, você já sabe as manhas, os truques da linguagem e vida que segue, você consegue virar numa boa. Cara, que dica que você daria aí pra quem tá querendo começar hoje no mercado? Eu correria atrás, eu com certeza correria atrás, porque é um mercado hoje que está absurdamente precário, não tem como negar, hoje tem muita gente caçando, gente de TI hoje, enfim, não tem ninguém para preencher essas vagas e eu vejo que um ponto hoje, se você tiver interesse em entrar em tecnologia, vá, né? Porque é um mercado muito aquecido, vale a pena. Tem muito estresse, mas é claro, qualquer emprego tem estresse, não tem como negar. Mas enfim.
começa do básico, não se afobe. Eu, às vezes, sou muito afobado, então eu gosto de sempre querer fazer as coisas, tá? Querer vomitar a informação. Não vai funcionar assim, a tecnologia não funciona assim. Você tem que ir de pouco em pouco, você tem que ir engajando as coisas, entendendo como é que funciona, tentando implementar, sempre fazendo alguma coisinha básica. Às vezes eu também sempre entro nesse paradigma de vi um vídeo, mas daí não implementei. Daí você vai passar 2, 3 semanas, você nem lembra o que você fez, nem lembra o que era para fazer. Então, sempre que você viu alguma coisa, aprendeu alguma coisa, sempre tenta implementar isso, porque realmente é a melhor forma que tem, é realmente você fazendo. Então, e não ter muito síndrome do impostor ali, né, que hoje fomenta muito TI, que é difícil, é complicado, isso atinge muita gente. Cada um tem o seu tempo. Às vezes uma pessoa demora 1 dia para aprender, mas outra demora 3 dias. Mas, enfim, tanto faz. Cada um seu tempo, você não pode ficar se comparando com os outros. Sempre você tem que se comparar a você no passado e vida que segue. Se você está 1 dia melhor do que ontem, é isso aí. Então, essas são minhas dicas aí para quem quer começar aí na área. Palavras do mestre aí. Palavra do mestre Panzarini. Cara, fala pra gente aí, Panza. Deixa um contato, onde a galera pode te achar, onde que o pessoal consegue o contato seu de rede social, de LinkedIn, caso alguém queira entrar em contato contigo, né? Até conversar contigo, tirar alguma dúvida, até mesmo propostas de emprego aí, quem sabe, né? Tudo é possível. Fala pra gente, a gente vai deixar na descrição o meu link, mas fala aí. Eu estou no Instagram só, pode pesquisar por Panzarini mesmo, Panzarini Z. Ou no LinkedIn vai estar com o Matheus Panzarini mesmo, então não tem muito segredo, hoje são as duas que eu uso. Mas é isso, tipo, se quiser conversar comigo lá, pode conversar. Eu não vou ter muita dica para passar, né, mas enfim. Ô louco, depois dessa aula que o cara deu aqui, fala que não vai ter dica, velho. Ó a síndrome do impostor batendo no cara no final do podcast aí, velho. Vina, tem mais alguma pergunta pro Panza aí? Cara, não tenho nada, eu achei assim, vou reforçar, eu achei sensacional a parada de mesmo não podendo entrar a fundo no que a sua função em si dentro da empresa influencia diretamente no produto final, que é atender as pessoas e lá no leito de UTI, identificar os problemas para poder resolver da melhor maneira possível e, né, evitar erro, porque o ser humano, todo mundo é sujeito a erro, então a máquina ela tem indícios para poder atuar naquela área. Só reforçar, cara, que eu acho sensacional e, cara, foda demais, velho. Mas, cara, deixa uma rede social aí então pra galera entrar em contato com você. Cara, quem quiser me encontrar aí é Cabogro, velho. Todas as redes sociais. Instagram, @Cabogro, facebook.com/Cabogro, vocês vão me encontrar. Só não tenho LinkedIn ainda, mas prometo que até o final desse podcast eu crio. Em breve, nós vamos criar aqui depois então. E, pessoal, é isso aí. Se ficou alguma dúvida, alguma dica, sugestões, entre em contato com a gente aí. Se você, às vezes, acha que pode vir agregar aqui no nosso podcast, manda mensagem, entre em contato que a gente vai ver se a produção aqui vai entrar em contato com vocês para gravar um podcast, quem sabe? Você que tá ouvindo aí, pode entrar em contato com a gente. E meu Instagram é Cauã Oliveira com 2 As e no LinkedIn é Cauã Henrique. Pessoal, então acho que é isso aí. Muito obrigado aí, velho. Obrigado, Vina. Valeu, galera. Josias, muito obrigado. O Josias, editor aí do podcast, produção aqui gigantesca, estúdio aqui bombando. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, galera. Valeu. Abraço e até a próxima. Tchau.